lá. Deixa eu começar por aquilo que a gente vê de vez em quando. Hoje vai ter diácono, vai ter padre, vai ter bispo, que certamente depois vai ficar bravo comigo, Mas eu lamento por eles, eu sou contra uma série de coisas, e não sou contra porque eu sou contra. Se eu fosse contra só porque eu sou contra, então eu estaria errado, muito provavelmente. Mas, boa noite, Dom Lucas. Mas se eu for contra, Dom Lucas é lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, sua e nossa bênção, né, Dom Lucas? Mas se eu for de Paraná, desculpe, de Paraná, lá de Pato Branco, Mas se eu for contra só porque eu sou contra, é bem provável que eu poderia estar errando. Mas se eu for contra, dando bases, que é o que eu quero dar para você hoje de noite, porque eu quero te ensinar. Eu quero ensinar você a entender uma série de coisas. Eu quero ensinar você a compreender. Eu quero ensinar você a perceber que, às vezes, se coloca determinadas coisas em algumas paróquias, tanto da minha igreja católica brasileira, como da igreja romana, como de igrejas ortodoxas, como de igreja anglicana, que de fato pensa-se que agrada a Deus, mas não agrada não. Agrada o bolso do padre, agrada o bolso do diácono, agrada o bolso do bispo, mas a Deus não agrada. Vamos começar por uma coisa que a gente vê de vez em quando aí pelas mídias sociais. Aí você lê, por exemplo, em algumas chamadas aí, missa de cura e libertação. Aí tem algumas que agora está tendo missa da prosperidade. Antes só quem fazia culto da prosperidade era a Universal do Reino de Deus. Agora a gente está vendo em paróquias católicas também missa da prosperidade. Vi esses dias uma outra plaquinha dizendo missa da bonança. Missa da bonança. Boa noite, Rosana Souza, Deus abençoe, seja bem-vinda. Ô, gente, qualquer padre, qualquer bispo, qualquer seminarista, qualquer diácono, qualquer leigo mais engajado que tenha feito uma catequese bem aprofundada, aprendeu que a missa tem valor infindo. Aprendeu que para nós católicos, a suprema oração, então a palavra suprema diz tudo, né, gente? Ou seja, não há nada além dela, absolutamente nada. Diz que a missa, ela é suprema oração. Por quê? Boa noite, Vítor de la Cruz, muito buenas noches, Deus te bendiga, seja bem-vindo. Por quê? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, nós católicos acreditamos que na missa ocorre o milagre da transubstanciação, ou seja, na mudança absoluta da partícula de massa e de água, se transforma em hóstia, se transforma em corpo, e aquele vinho se transforma absolutamente em sangue de Jesus. Embora eu veja aquela roda branca, embora eu veja e sinta o odor do vinho, por ato miraculoso existe a transformação daquilo que é material no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Chama-se milagre da transubstanciação. Algo que era uma coisa transforma-se absolutamente em outra, não por poder do padre, não por poder do homem que está ali, mas pelo poder de Deus, que se utilizando daquele indivíduo que também é pecador, mas naquele momento santificando-o, deixando ele em estado de absoluta graça, tão puro como os anjos do céu, porque o puro não se mistura com o impuro, ou seja, Deus não poderia se fazer presente pelo ser pecador o qual ele usa. Então, quando Deus usa o sacerdote no altar para transformar
a partícula do pão e o vinho colocado no cálice em corpo e sangue de Cristo, o que acontece? Deus se utiliza daquele corpo pecador, santifica-o em estado de graça e, santificando-o, se faz presente e se manifesta nas espécies do pão e do vinho, o qual tu vai receber, recebendo o que então? Jesus Cristo presente verdadeiramente, em corpo, em alma e em divindade. Por que eu estou insistindo neste ponto? Toda a missa, toda ela, logo depois da consagração, se reza a oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. A primeira parte é louvor, a segunda parte é pedido. Na sequência se reza algumas orações pela igreja, pelos bispos, pelo clero, pelo povo fiel. Depois se faz uma oração pelos vivos, e pelos vivos em todos os estados, doentes, físico, mental, psíquico, espiritual, por aqueles que estão bem, oração pelos vivos. Na sequência se faz oração pelos mortos, veja bem, na sequência se faz oração pelos fiéis defuntos. A igreja não reza pelos infiéis defuntos. Exemplo: o camarada passou a vida inteira negando a Deus, a igreja, os sacramentos e morreu nesse estado. A igreja não reza por ele. Porque se alguém rezar por ele, está jogando pérola aos porcos. Há algumas coisas que as pessoas não entendem. As pessoas não entendem, e lamentavelmente é culpa dos padres, é culpa dos diáconos, é culpa dos bispos, é culpa dos leigos engajados que dizem que estudam, que fazem curso disso, daquilo, daquele outro, péssimos cursos, diga-se de passagem, que não aprendem e não ensinam a sã e verdadeira doutrina da Igreja Católica. A Igreja, quando reza pelos vivos, reza por todo tipo de vivo. Até pelo vivo safado a igreja reza, porque ela quer que o safado deixe de ser safado para ir para o caminho da santidade. Mas a igreja, sobre os mortos, ela não reza por aqueles que negaram a Cristo em vida. Porque quem negou a Cristo em vida já está condenado ao inferno. E se alguém acha que isso que eu estou dizendo é errado, discuta com Deus, porque isso é doutrina divina. Isso é doutrina da Sagrada Escritura. Se tu me conheceres nesta terra, eu te conhecerei no céu. Se tu tiver vergonha de mim nesta terra, eu terei vergonha de ti no céu. Se você não fizer aquilo que eu te ensino, a frase que eu vou dizer para você quando eu chamar os benditos de meu Pai para sentar e comer e festejar comigo, será a seguinte: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Estive com fome, não me deu de comer; estive preso, não me visitou; estive doente, não me tratou; estive nas prisões, não me visitaste. E por aí nós poderíamos citar 500 tipos de coisa que Nosso Senhor ensina. Estive presente na tua vida, o teu pai e a tua mãe te ensinaram o bom caminho, tu continuou negando, tu me negou. As portas das igrejas estavam abertas, tu passou por elas, tu as ridicularizou, tu as ofendeu, tu desprezou os meus servos. A igreja não reza pelos infiéis defuntos, a igreja só reza pelos fiéis defuntos. Mas eu dizia que um dos grandes erros é quando as pessoas começam a chamar as missas com esses nomes: missa de cura, missa de libertação, missa da bonança, missa da prosperidade, lá no Rio Grande do Sul, missa crioula e outras cositas mais. Não existe isso, gente. E aí a gente vê uns erros tipo assim, que entra dentro desse esquema. Isso aqui é uma vela. Isso aqui é uma vela. Está vendo a vela? Muito bem. Antes da vela, deixa eu concluir ali. Aí o camarada chega e diz assim: padre, eu gostaria que o senhor rezasse pelo o João Felício, que está lá no hospital, está morrendo, está com câncer, para que Deus se lembre dele.
Aí o camarada, quando ele diz isso e um padre aceita fazer a coisa desta forma, o que está acontecendo? É como se o padre, que a princípio não tem culpa, mas ele vai ter culpa se ele alimenta o vício, e se ele não orienta, e se ele não catequiza, que é o que eu estou fazendo agora. Eu posso anotar o nome do João Felício para rezar por ele, sem problema nenhum. Mas eu não posso dar a entender que se eu não anotasse o nome do João Felício, quando eu rezar do missal, a oração pelos vivos, que implica todos os vivos em todo tipo de situação, física, espiritual, psicológica, afetiva, moral, em todo tipo de situação, como se a oração pelos vivos fosse diminuída se eu não citasse o nome do João Felício. Ou ainda se o camarada chega para mim e diz assim: padre, eu gostaria que o senhor rezasse pela alma do Pedro Alberto. E tem um detalhe ainda, né? Tem um camarada que chega na igreja, se você dizer assim: ah, não, anota aí o primeiro nome. Aí o camarada vai dizer assim: não, anota o nome completo. Eu quero o nome completo: Pedro José de Alcântara Felício Barreto. Isso é tão ridículo, como se Deus não fosse Deus, como se Deus não conhecesse o Pedro que ele está pedindo para rezar, como se eu colocasse lá na lista Pedro, aí 10 pessoas me pediram para rezar pelo Pedro X, pelo Y, Pedro não sei o que mais, Pedro, como se Deus não soubesse quem é cada um desses Pedros. E tem gente que quer o nome completo, como se Deus fosse ignorante. Então, quando eu rezo quando um padre reza numa missa pelos vivos, ele está rezando por todos os vivos, em qualquer tipo de condição que estes vivos precisem de oração. E quando o sacerdote estiver rezando pelos falecidos, ele estará rezando por todos os falecidos fiéis. Não precisa de nome. Uma coisa é a missa de 7º dia, a missa de 30 dias, a missa de 6 meses, a missa de 1 ano, que é uma santa tradição. Se você não sabe, a missa de 7º dia não existe por tradição da igreja, a igreja não inventou isso aí. A missa de 7º dia ela existe porque no passado, no longínquo passado, muita gente morria e a família era de léguas, não tinha ônibus, não tinha avião, era carroça e era cavalo. Então, dava-se 7 dias, muitas vezes, para que pudesse vir a família. Às vezes se enterrava antes o fiel, mas celebrava-se a missa de 7º dia, porque era o tempo de esperar que a chegada das pessoas. Então, aí está a missa de 7º dia, porque a missa principal, tanto naquele tempo como no de hoje, não é de 7º dia, não é de 30 dias, não é de 6 meses, não é de 1 ano. É a missa de corpo presente, que as pessoas não querem fazer mais. E muitos não querem fazer mais, também por culpa dos padres preguiçosos, que não querem celebrar missa de corpo presente. A igreja não é lugar de funeral. Na igreja não tem que fazer velório, não. Nem no salão paroquial. Para isso existem as capelas mortuárias. Antigamente velava-se ou em casa ou em capelas mortuárias. Um velório na igreja era de uma autoridade, era de um padre, era de um bispo, enfim. Eram essas situações específicas. Mas de um modo geral era desse jeito que eu estou falando. Mas levava-se o caixão para a igreja para que se fizesse a missa de corpo presente, se isso fosse possível, se tivesse paróquia, se o padre estivesse por lá. Então, a missa de 7º dia é uma tradição que a maioria das pessoas não sabe, que ela só passou a existir por causa dessa questão do tempo da vinda da família para poder participar dos últimos atos fúnebres do seu parente.
Mas repito, a maioria das vezes a pessoa era enterrado antes. Mas em 7 dias era tempo suficiente para que todo mundo da família que ia vir de longe pudesse chegar. E aí se celebrava então a missa de 7º dia. Alguns, por exemplo, naquela época que era só barco, que era só navio a vapor, que moravam na Europa, por exemplo, ou mesmo em países aqui da América Latina, que tinha que dar a volta pelo mar, enfim, aí era a missa de 30 dias. Porque entendia-se que alguém que vinha da Europa, ou viesse da Argentina, do Uruguai, do Chile, enfim, tinha que pegar o vapor, depois que tinha que pegar a carroça, o cavalo, então demorava 30 dias. Por isso a questão da missa de 7º dia e a missa de 30 dias. Isto não é uma invenção da igreja, isso é uma tradição popular, certo? Que se consolidou como uma tradição. Mas o detalhe dessa história toda é que tem gente que acha, e vou dar um exemplo bem claro, por exemplo, uma coisa que acontece em muitos lugares. Aqui perto de mim tem uma coisa parecida com isso, com um camarada aí. Missa das Almas. Então toda segunda-feira, muitas igrejas têm a Missa das Almas. Em alguns lugares ainda tem a chamada Devoção das 13 Almas. Eu queria saber, que até hoje nunca ninguém me explicou quem são as 13 almas. Ora, eu sou um bispo, e não por isso necessariamente, mas eu sou um camarada que tem uma boa formação, e até hoje eu não sei quem são as 13 almas. Que coisa, eu não sei quem é. A missa das almas, que em muitas igrejas se celebra às segundas-feiras, que é o dia votivo das almas do purgatório. Lá em São Paulo, por exemplo, especificamente em São Paulo, que eu conheço, há uma grande paróquia da igreja romana dedicada à paróquia das almas. Não me recordo agora o nome do bairro, mas é bem perto da região central, perto inclusive da Praça da Sé. Então, rezar pelas almas do purgatório é uma obra de misericórdia, que nós encontramos na Sagrada Escritura, o conselho, sobretudo nos livros de Macabeus, Macabeus 2, que manda que se reze, que se eleve orações em memória daqueles que foram e que morreram de maneira especial, honrando o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida. Naquela época, naturalmente, o Antigo Testamento, Cristo não tinha nascido no tempo, então eles não conheciam ainda o Cristo como nós o conhecemos, mas ao Pai Todo-Poderoso, ao Deus Todo-Poderoso. Muito bem. Então o que eu quero dizer é o seguinte: em todas as missas, aprenda isso, pelo amor de Deus, sabe? Não cometa. Se o teu padre errar, se o teu bispo errar, se o teu diácono errar, deixa que ele erre, o problema é dele. Mas tu está aprendendo hoje de noite com o Dom Duarte. Então aprenda o seguinte: em toda missa o padre reza pelos vivos. Tem uma oração específica pelos vivos. Vivo bom, vivo doente, vivo santo, vivo safado, vivo bandido, vivo que vai em igreja, vivo que está quase morto. Em todas as missas o padre reza pelos vivos, pedindo de maneira muito especial pelos doentes, do físico, da alma, do espírito, do psíquico, do afetivo, etc. E em segundo momento, o padre celebra por todos os fiéis defuntos. Fiéis defuntos. O Adriano Arruda está me dizendo aqui: boa noite, Dom Duarte, sua bênção. Segundo dizem, essas 13 almas seriam de 13 pessoas que morreram dentro do elevador no incêndio do edifício Joelma em São Paulo. Adriano, não é isso aí não. Pode ser que alguém diga isso, mas não é não. A devoção das 13 almas é muito antiga. Ela é mais do que bicentenária. Ela é muito antiga. Mas é uma devoção aqui brasileira, tá? Eu já pesquisei muito, não sei de onde surgiu isso aí. Eu tenho para mim que isso aí é uma mescla de religiões e coisa parecida, tá?
mas é errado. É errado, né? Teve gente que já quis dizer que as 13 almas eram os 12 apóstolos, né? Com exceção de Judas, porque afinal de contas Judas Iscariotes foi condenado. Aí dá 12, né? Então entraria o 13º apóstolo, que seria São Paulo, quando Jesus o reconhece, enfim, e concede a ele a sua misericórdia para que ele volte a ver e pregar em nome de Jesus. Mas ainda não encontramos daí a 13ª alma. Eu acho essas coisas sinceramente ridículas, e sobretudo isso ridiculariza a fé. Isso ridiculariza a fé. Isso ridiculariza a nossa fé católica, minimaliza, joga no lixo. Por isso que muitas vezes muitos evangélicos, não porque eles tenham razão, porque eles são maldosos, mas por ignorância, e nesses pontos, não por culpa do povo, mas por culpa dos clérigos. O que se faz? Agora eu volto na vela. A vela, segundo a tradição cristã, e já vou falar das almas, por isso que eu vou falar da vela agora. Segundo a tradição cristã, a vela tem 2 lindos significados, belíssimos. No batismo, por exemplo, a vela simboliza a luz de Cristo. E ao mesmo tempo simboliza a vida da criança. A vela é comparada com a vida. Quando se prende o fogo à vela, o que é o fogo? É o Divino Espírito Santo. Nós somos batizados no quê? Nós não somos mais batizados nas águas. A água é só simbolismo. Não existe mais batismo. O batismo das águas foi um único. Foi o dia do batismo de Cristo. Eu e você somos batizados com água para lembrar o batismo de Cristo. Mas o batismo que eu e você recebemos na pia batismal é o batismo do Espírito Santo, que não tem nada a ver com coisa de renovação carismática. É o batismo. Por isso que a vela simboliza a luz de Cristo, a luz de Cristo em toda a escuridão. Aquele que não é batizado ainda está no paganismo, ainda está na escuridão. Então ele precisa da luz, e a luz é Cristo, o sol da vida é Cristo. E ao mesmo tempo o indivíduo, a vela representa a vida do indivíduo, Boa noite, Padre Vinícius, Deus te abençoe. E quando se acende a vela, o símbolo da vela adquire uma terceira lembrança, que é justamente o fogo do Divino Espírito Santo. Os dons do Divino Espírito Santo que nós recebemos ali no batismo. Nós não recebemos os 7 dons do Espírito Santo lá na confirmação, lá na crisma. Nós recebemos ele no batismo. Nós confirmamos eles lá na confirmação, lá na crisma. Nós confirmamos o que nós já recebemos na pia batismal. Mas o segundo principal simbolismo da vela é a nossa própria vida. Quando uma vela se prende, ela começa a queimar. Alguns, a vela termina logo depois que acende. Uma criança que morra aí no nascimento. Outros queimam um tantinho, outros vai até quase a metade, outros vão até a metade, e outros vão até o final. A chamada morte natural. Morremos naturalmente, né? A Cecília está escrevendo aqui: minha falecida avó materna, na minha infância, já acendia vela para as 13 almas benditas. Isso, exatamente, benditas, sabidas e entendidas. Lembro de ir ao velário com ela todas as segundas-feiras. Lá se vão 64 anos, exatamente isso. É uma tradição que já tem mais de 200 anos no Brasil. Eu tenho para mim que ela surgiu dentro do sincretismo, entre o sincretismo católico e o sincretismo de religião de matriz africana. Eu tenho para mim, eu não tenho certeza, já pesquisei muito, não me encontrei isto. O fato é que dentro da fé cristã e católica não existe essa história de 13 almas, benditas, sabidas e etc., porque depois de deixar este corpo carnal, nós já estamos diante de Deus para o chamado juízo imediato. Há 2 juízos. Você veja que um tema puxa o outro, já vou voltar à vela. Quando eu e você morremos, nós vamos estar diante de Deus para o chamado juízo imediato.
O juízo final, aquele que diz o livro do Apocalipse, é o juízo daqueles que estiverem vivos naquele dia. Eu rezo muito para que eu morra antes do Apocalipse, porque o Apocalipse diz que aqueles que estiverem vivos no dia final, esses vão sofrer de maneira absurda. Diz lá a linguagem figurativa: choverá fogo do céu, os mares inundarão a terra, os vivos invejarão os mortos, porque tamanho será a sua dor e o seu sofrimento. Eu não quero estar vivo no juízo final, eu quero ir para o meu juízo imediato. Muito provavelmente, por causa dos meus pecados, eu vou ir para o purgatório, vou pegar um bronze, mas depois eu subo para o céu. Sinceramente, eu tenho certeza que eu vou para o céu, tenho certeza absoluta que eu vou para o céu. No peso da balança da justiça, eu não estou com 49%. Eu estou no mínimo com 51%. Né? Isso eu tenho certeza. Mas muito bem. E eu gosto de ter certeza da minha fé, porque a minha fé é que me move em tudo. Não fosse isso, eu não estaria aqui dizendo algumas verdades que eu sei que às vezes alguns padres, alguns bispos, alguns diáconos não vão gostar. Mas eu sou católico e vivo e defendo a pura doutrina católica. A pura doutrina católica. Então vou voltar à vela. Eu explicava então esse sentido da vela, porque muitas pessoas na missa das almas vão acender vela para as almas. Vamos lá. Pode acender vela para as almas? Está vendo essa vela aqui? Está vendo? Olha aqui, ó. 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 Tá vendo? Ó. Viu? Isso aqui é parafina que você queima e vem uma espátula e raspa e joga no lixo. Em alguns lugares que são um pouquinho mais inteligentes, eles colhem isso aqui, retiram os cordões, purificam e fazem outras velas para vender de novo para ti. Já a vela mais porca, diga-se passagem, porque daí já é uma parafina usada e a vela dura menos e ela queima muito mais rápido. Você gasta dinheiro mais rápido. Por que eu fiz questão de fazer esse ato aqui meio que agressivo, de quebrar essa vela? Bota uma coisa na tua cabeça. Não é proibido você acender uma vela dentro de um ato de piedade, dentro de uma expressão de piedade. Mas se você pensar que a tua vela acendida vai amaciar a justiça divina sobre alguma alma, tu está jogando dinheiro no lixo. Se vocês olharem os vídeos que nós temos por aí, em muitas igrejas, o fulano vai para as igrejas aí os padres mandam comprar, tem que comprar vela, 7 velas seguidas, pacote com velas de cores diferentes, velas de 7 dias, durante tantas missas. Isso é comércio. Esses são aqueles que Jesus pegaria o chicote e faria o que ele fez lá em Jerusalém, dando-lhe chicotada nos vendilhões do templo. Porque acender uma vela como um ato de expressão de piedade é uma coisa. Agora achar que 7 missas seguidas, 10 missas seguidas, 13 missas seguidas, tem que acender uma vela de 7 dias, ou uma vela de cada cor, ou não sei o que mais, e coisa parecida, como se isso fosse, se reduz à fé pura, à magia, à idolatria. Isso é um escárnio. A oração da missa que reza por todos os vivos, a oração da missa que reza por todos os mortos, a oração da missa que reza pela igreja militante, é um escárnio à liturgia que é a suprema oração. Não existe no mundo nenhuma oração maior que a missa. Não existe no mundo uma fábrica
que fabrique qualquer vela que possa comprar de Deus a libertação de uma alma do purgatório, uma vela que possa comprar de Deus um milagre, uma vela que possa comprar de Deus uma cura, uma vela que possa comprar de Deus a prosperidade, uma vela que possa comprar de Deus qualquer coisa que tu, possível, vão, fiel, ache de maneira ousadíssima, ter a ousadia de querer negociar com Deus as coisas de Deus. Se acha que Deus precisa de uma vela que eu acabei de quebrar aqui, vou quebrar mais um pedacinho. Tu acha que Deus precisa de uma vela que eu quebro com as minhas mãos? Deus precisa da vela, da luz que tu recebeu lá na pia batismal, aquele fogo do Espírito Santo. Deus precisa da vela do comprometimento com a igreja, com as coisas da igreja, com a igreja, não com o padre, não com o bispo, não com o diácono, não com o ministro. Deus não quer que você se comprometa comigo, com o Dom Duarte. Deus quer que você se comprometa com a palavra de Deus. Deus quer que você se comprometa com os sacramentos. Deus quer que você se comprometa em fazer aquilo que, quando você estende o teu braço, ali ele alcança. É disso? É isso que Deus... É essa a vela, é essa a luz, é essa a parafina que Deus quer de você. Então, quando você for na missa, aí tem outros loucos. Aí termina a missa, o padre está lá na porta, se despedindo, dando tchau. A criatura participou da missa, cantou, rezou, comungou, recebeu Cristo em alma, corpo e divindade no seu ser, que ainda, às vezes, dependendo do tempo, ainda está presente fisicamente no seu corpo, porque a Eucaristia demora de 15 a 30 minutos para ser diluída no nosso corpo. E aí o camarada chega na porta e diz assim para o padre, diga-se passagem, eu tenho horror disso. O senhor poderia me dar uma bênção especial? Se eu estivesse em outro lugar, eu diria PQP. Escuta. A que nível está a educação dos nossos fiéis? A que nível está o descomprometimento dos nossos clérigos, diáconos, padres e bispos, que não ensinam a verdadeira crença, a verdadeira fé católica, que é desprovida de todo e qualquer ato que caracterize idolatria. Um ato que caracteriza a idolatria é o ato que rouba de Deus aquilo que só depende de Deus. E aí o camarada que foi na missa comungou e chega na porta e pede para a criatura que está na porta uma bênção especial. Ele está cuspindo na cara de Cristo, porque ele está pedindo à criatura mortal, que fora do altar é tão mortal como qualquer outra. O sacerdote, gente, escuta o que o bispo vai dizer. O padre é um homem, biologicamente falando, ser humano. Segundo a nossa fé católica, o sacerdote, ele é transformado, a gente chama in persona Christi, ou seja, Cristo age através daquela pessoa somente no exercício do sacramento. O homem padre não pode transubstanciar o corpo e o sangue, o pão e o vinho em corpo e sangue, não pode. Mas o homem
no qual Deus age in persona Cristo, ou seja, no qual Deus toma daquela criatura e manifesta a sua glória, mostrando que ele está acima da miséria daquela criatura, utilizando-se dela para transformar. Eu gosto de citar tão pura e simplesmente o exemplo da Eucaristia, porque de todos os 7 sacramentos, esse é o supremo. Porque ele é o que foge, inclusive, muitas vezes, à nossa razão. Por que muita gente, como os protestantes, muitas vezes não acredita na Eucaristia? Porque eles não conseguem entender que Deus é Deus. Olha aí, ó. A maioria dos protestantes não entende que Deus é Deus, porque quando o protestante diz que Deus não pode, através do homem, que miserável, pecador, se utilizar dele para manifestar e se tornar presente na Eucaristia, o protestante está dizendo que ele não acredita de verdade em Deus. Porque só Deus pode transubstanciar uma matéria no seu próprio ser. O homem não pode. O sacerdote não pode fazer isto. Então, quando uma pessoa chega lá no final da missa no corredor e diz para o padre, depois da missa, depois de ter rezado, depois, enfim, depois de ter comungado sobretudo, e diz assim, me dá uma bênção especial, está cuspindo na cara de Cristo. Certamente não foi na catequese, e se foi na catequese, teve um péssimo catequista. Jamais um católico chega na porta e pede uma bênção especial. Um católico de verdade nunca faz isto. Porque ele ainda tem dentro de si, se ele comungou, a suprema bênção, a suprema cura, a suprema libertação, a suprema prosperidade, a suprema bonança. Todos os supremos valores ele tem dentro de si, porque ele recebeu Cristo em corpo, em alma e divindade. E por que muitos padres, diáconos e bispos cedem a este comportamento completamente errado de dar uma bênção especial quando a bênção especial aconteceu ali, de dar uma bênção especial quando a bênção especial já foi dada, que é o Cristo? Por que muitos padres dizem que tem que fazer... Porque imitam os evangélicos nisso. Lamentavelmente, esse é o mau exemplo dos evangélicos. Os evangélicos fazem as campanhas, né? 30 dias daquilo, 7 dias daquele outro, 10 dias daquele, as famosas campanhas. Católico só mudou o nome. 7 velas dos 7 dias, vela do tamanho da altura, cruzinha, que tem que trocar de vez em quando, rosa, tem que pegar a rosa, porque se não pegar a rosa todo mês, queimar rosa, não sei o que mais. Se você é católico de verdade, a missa te é suficiente. A missa te é suficiente. Todo o resto é só resto. Ah, mas Dom Duarte, mas eu aprendi tanto que tinha que acender vela para as almas. A alma não precisa de vela. Diga-se de passagem, aqui na igreja tinha um cruzeiro aqui, que teve gente que inclusive reclamou que eu acabei com o cruzeiro das velas aqui. É claro, vinham aqui, acendiam vela, sujavam, imundiciavam, e era eu aqui, o pato, que tinha que inclusive limpar a sujeira. Eu acabei com esse lugar de idolatria, porque as almas não precisam de parafina, as almas precisam de oração, as almas precisam de jejum, as almas precisam de sacrifícios, as almas precisam de missas celebradas na intenção da sua memória, porque nós não sabemos aonde estão. Nós celebramos missa pelos fiéis defuntos, porque como nós não somos Deus, nós não sabemos como se deu o chamado julgamento imediato. Nós não sabemos se essas pessoas estão no purgatório. Elas já poderão talvez estar na glória de Deus.
Algumas talvez no julgamento imediato já foram para o inferno, inclusive. E almas que foram para o inferno não tem oração que as liberte de lá. Porque não há perdão para aqueles que vão para o inferno. Então, como nós não sabemos, e de maneira muito sábia e santa, a Sagrada Escritura nos ensina que nós devemos rezar pela memória daqueles que serviram a Deus com amor, devoção, piedade, resignação, enquanto viveram nesta vida, para honrarmos as suas memórias. Então nós rezamos por estas pessoas, suplicando a Deus, e nós aprendemos de maneira muito santa na catequese e no catecismo, que uma Ave Maria, um Pai Nosso, um Santo Anjo, sobretudo uma missa mandada a ser celebrada em memória dos fiéis defuntos, podem salvar e resgatar muitas almas do purgatório. Agora, parafina? Não. Parafina é só para encher o bolso do padre, tá? Parafina é só para encher o bolso do padre. Quanto mais vela o padre vender, mais dinheiro entra na igreja. Então tem muita gente que inventa um montão de coisa. É vela de 7 dias, é vela não sei o que mais, é vela de cores diferentes, é vela para... Cada santo tem uma cor de vela. Isso tudo é invenção, gente. Para arrancar dinheiro dos toscos. Arrancar dinheiro dos incautos. Isso não é católico. Não é católico. Ah, mas eu sei que fazem isso há 200 anos, há 300, 400 anos. Há 200, 300, 400 já estavam roubando do povo. Qual é a prova de que essas... Ah, missa de cura, missa de libertação. Que é isso, gente? Toda missa é de cura. Toda missa é de libertação. Toda missa é de misericórdia. Toda missa é de salvação. Toda missa é de tudo que é bom. Por quê? Porque a missa é a suprema oração. Então o que eu tenho que fazer com o povo é que o povo participe da missa com piedade, com devoção. Cante bonito, reze bonito. Se entrou triste, que saia feliz. Se não sair feliz plenamente, que saia pelo menos aliviado. Isso se aplica de maneira também à questão dos santos. Eu já falei isso aqui em vídeos. Os santos são amigos de Deus, são servos de Deus e nossos amigos na terra. Mas os santos não fazem nada se Deus não permitir que seja feito. Você veja que eu iniciei a nossa live fazendo uma oração a São Miguel Arcanjo. A minha oração que eu pedi, inclusive em favor de todos vocês que estão me assistindo agora, que talvez vão me assistir depois, ela só terá efeito de fato e de verdade se Deus entender que foi digna a minha oração, e se Deus entender que esta oração pode fazer um bem e produzir um bem espiritual sobre cada um de vocês e sobre mim mesmo. Aí Deus vai dizer: Arcanjo Miguel, mande lá os teus comandados, aperta um botãozinho aí, faz com que o anjo da guarda de cada um desses meus servos lá na terra, para que eles recebam graças, bênçãos, luzes. Isildinha, lá de Sarandi, boa noite, minha querida, te amo, um grande abraço. Então, gente, vamos procurar ter uma fé sã, uma fé limpa, uma fé alicerçada na palavra de Deus, uma fé alicerçada nos sacramentos, uma fé alicerçada na verdade, não no mercantilismo. Não é uma vela que vai te ajudar a se aproximar de Deus. Não é uma cruzinha que você tem que comprar, usar um tanto, depois você troca a cruzinha, não sei o que mais, que eu tenho visto por aí também, tem que comprar a cruzinha, várias cruzinhas diferentes, a corrente da cruzinha, não sei o que mais. Não é sal, não é nenhum instrumento, não existe nada materialmente que possa te trazer aquilo que só Deus pode te trazer.
E sabe por que muita gente não consegue muita coisa que busca? Porque está buscando na parafina, porque está buscando no gesso, porque está buscando em qualquer lugar, está buscando inclusive em confiar na palavra muitas vezes errada de um ensinamento de um padre, de um diácono, de um bispo, e não está buscando no sacramento, não está buscando na Eucaristia, não está buscando na confissão, não está buscando no lugar certo. Está caminhando com muletas, mas com muleta que está rachada. E quando ele menos vê, ele vai escancarar a sua cara no chão. Volto a dizer para que ninguém diga que eu sou louco. Não é proibido acender uma vela. Eu mesmo acendo vela. Ontem eu acendi uma vela a São Miguel Arcanjo, pedindo por um moço que frequenta aqui a igreja. Acendi uma vela a São Miguel para que o protegesse das ciladas e as insídias de Satanás. Acendi pedindo ao anjo da guarda dele. Mas eu acendi essa vela, que eu boto ali no castiçalzinho, eu acendi como uma expressão de fé. Eu não acendi essa vela crendo na parafina. A vela foi só uma expressão de fé. A vela não traz a bênção de Deus. A minha oração pode levar a bênção de Deus àquela pessoa. O anjo da guarda dele, a quem eu invoquei, a São Miguel, a quem eu invoquei, em nome de Deus, pode levar aquela pessoa. E esta vela que eu acendi, então, foi apenas um ato de expressão de fé. Lembrando a vela, lembrando a vida daquela pessoa, lembrando Cristo, que é a luz do mundo, lembrando a luz, o fogo do Espírito Santo que está ali para queimar todos os males na vida daquela pessoa. Mas a vela por si mesma, joga no lixo, porque ela não serve para absolutamente nada, senão que para encher o bolso dos oportunistas e dos vendilhões do templo. Mais nada. Meu Deus do céu, Dom Duarte, o senhor está indo contra um montão de tradição católica. Eu não estou indo contra nenhuma tradição católica. Eu estou tentando apenas te dizer que você pode fazer as coisas de duas formas. Uma de forma idolátrica, que é colocando nas coisas o que compete a Deus. E outra, utilizando elas apenas como uma expressão de fé. Por isso que quando você insistentemente quer que o nome completo seja colocado no livro para rezar por um doente que está no hospital, você está dizendo, Deus deve estar caduco, está velho, não se lembra do nome, então tem que escrever o nome completo aí, para que Deus se lembre do nome da pessoa. Ou na missa do defunto, tem que escrever o nome completo. Tem gente que gosta de colocar até o título, doutor fulano de tal, padre, monsenhor, cardeal fulano de tal, como se Deus não soubesse quem são os vivos e os defuntos na eternidade. Cospe-se na cara de Deus, tratando Deus como louco, como débil mental, como esquizofrênico, como velho, como não Deus. Porque quando eu digo, tomo qualquer tipo de atitude que não reconheça a onipotência de Deus sobre tudo e sobre todos, eu estou roubando de Deus as suas virtudes da onipotência, da onisciência e da onipresença. Eu sei que em outros tempos, e talvez até com alguns de hoje em dia, eu já estaria indo para a fogueira. Ah, herege, herege, herege. Sou da igreja brasileira, já me chamo de cismático, etc. Tem que olhar minha cara de preocupação. Eu vou morrer. E eu não vou deixar de ensinar a doutrina católica nua, crua e pura.
eu tenho horror, eu detesto, eu menosprezo, eu desprezo todo tipo de falcatrua, todo tipo de enganação, todo tipo de ludibriação que lida com as pessoas mais frágeis, sobretudo aquelas que estão às vezes sofridas, que são influenciáveis e que com esse tipo de atitude escarnece, mancha, suja a verdadeira doutrina católica, que é linda, que é pura, que é bela, que é espetacular. Nenhuma igreja, agora aqui eu vou ser meio que bairrista, nenhuma igreja, nenhuma tradição tem a beleza e a verdade da fé católica. Mas eu estou me referindo à pureza da fé católica. A pureza. A fé católica limpa. A fé católica que não é manchada com essas mediocridades que ridicularizam a fé. Estou falando da fé católica verdadeira. Lamentavelmente, a própria Igreja Romana, a maior igreja católica, desprezou e despreza o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, se você não sabe nem o que é isso, na internet tem. Leia os cânones do Concílio de Trento. Veja que fé pura, que fé limpa, que fé sem manchas, que fé equilibrada nos definiu o Concílio de Trento. Se muitos padres e bispos e papas depois não seguiram o que eles mesmos definiram lá no Concílio de Trento, isso é uma outra conversa. Eles que se resolvam com Deus. Mas a doutrina católica pura, limpa de todo e qualquer tipo de mancha, está lá no Concílio de Trento. Leia. É uma linguagem rebuscada, uma linguagem às vezes até um pouco difícil. Mas é um espetáculo de aprendizado. Uma última coisa dentro dessas coisas que estragam aí a nossa fé católica, e nem tanto por culpa do povo, mas por culpa dos próprios religiosos. Uma última coisa. Hoje de noite, tem muita coisa, mas hoje de noite uma última delas. Muitas pessoas falam e reclamam das chamadas taxas da igreja. Religiosamente, as pessoas têm uma única obrigação financeira com a igreja, que não foi a igreja que inventou. Eu sempre gosto de deixar muito claro isso. Há certas coisas que, se você quiser reclamar, reclame com Deus, não foi a igreja que inventou. A questão do dízimo. A própria Igreja Católica Romana foi a que esculhambou a coisa. Até o Vaticano II ser implantado definitivamente no Brasil, os católicos pagavam dízimo, assim como os protestantes pagam. E pagavam com a consciência, uma consciência de fé mesmo, sabe? Uma consciência daqueles que acreditam que, mesmo pobre, se eu retirar 10% de mim, eu retiro esses 10%, e se Deus é por mim, quem será contra mim? E se Deus dá de comer aos mais pequeninos, e se Deus veste os lírios do campo com tamanha glória e com tamanha riqueza, quanto mais Ele não daria aos seus. Então a única obrigação financeira que os fiéis da igreja têm para com a igreja, a única, de fato, é o dízimo. Até a oferta da missa que se dá, essa oferta da missa que se dá, é uma oferta que se dá, o próprio nome está dizendo, né? Oferta. Ninguém é obrigado a dar. É uma oferta. O dízimo é obrigação. A maioria das pessoas não paga dízimo. E não paga dízimo por um motivo, assim, incrível. Elas não confiam em Deus.
Elas não confiam na divina providência. Mas, sobretudo, nos últimos tempos em que a televisão, o rádio, as mídias, agora o telefone, a internet, tem deixado muito claro aos olhos de alguns, são os escândalos que acontecem dentro das igrejas protestantes e católicas. Os roubos, os desvios financeiros, as enganações dentro das igrejas para tirar dinheiro do povo. Eu fui numa missa, não vou dizer, isso foi lá em Maringá. Eu estava em Sarandi, fui convidado a ir a uma missa lá em Maringá. Olha, eu nunca vi tanta capacidade para tirar dinheiro do povo como aquele padre que eu vi. Ele conseguiu vender 6 coisas para aquela gente naquela noite. E cada uma tinha um motivo e tinha uma razão. E se você não pegasse aquela, você então não tinha tal coisa, etc. Eu fiquei até o final, eu já estava enojado daquilo. Mas eu fiquei até o final porque eu precisava falar com o cara. Que eu já nem tratei mais como padre, eu chamei ele pelo nome, que eu não vou dizer aqui, óbvio. Eu disse, cara, que é isso, rapaz? O quê? Digo, rapaz, você viu quanto dinheiro você tirou das pessoas e tu viu quanta pessoa que estava aqui que é pobre, cara, que compraram tal vela de diversas formas, envelope, santinhos diferentes. Digo, cara, Jesus não está aqui, camarada, porque se ele tivesse, ele te dava chicotada nas tuas costas, cara, tu ia apanhar muito, tu ia receber chute, xingão. Daquele Jesus que lá no templo expulsou os vendilhões do templo, deu chute neles, xingou eles, mandou eles para o final do mundo, porque eles estavam envergonhando aquele solo santo. Eu deixei, inclusive, voluntariamente de ter até amizade com aquele padre. Eu não podia continuar tendo mais amizade com aquele padre, não podia. Porque era o contrassenso de tudo que eu acredito. Eu acredito numa fé limpa, numa fé sem mancha, numa fé sem roubo, numa fé sem enganação, numa fé sem idolatria, numa fé que coloca numa vela, numa cruzinha, num santinho, numa vela diferente, numa vela de 7 dias, numa vela que está colocada dentro de um vidro, coloca ali poder. Quando o poder eu ganhei lá na pia do batismo, eu ganhei os 7 dons do Espírito Santo. Quando lá na pia do batismo eu ganhei a graça do Espírito Santo viver dentro de mim. E por que então que eu trouxe a questão da questão financeira, a questão do dízimo, por exemplo? Porque tem muita gente que reclama das taxas, né? Eu sempre digo o seguinte, lamentavelmente, hoje, a maioria dos católicos que se autodenominam católicos, não são católicos mais de verdade, não são mais. Eles vêm na igreja para comprar um produto. A igreja não está vendendo, pelo menos as igrejas sérias não. A igreja séria não vende produto. Mas esse tipo de fiel, ele procura a igreja para comprar um produto. Os produtos que os fiéis compram na igreja, para eles, na cabeça deles, no jeito... Por que eu chamo de produto? Porque na cabeça dessa gente, eles buscam só quando eles precisam de alguma coisa. Mas quando eles precisam desta alguma coisa, eles reclamam da taxa da igreja. Da taxa da igreja que eles não participam. Da taxa da igreja que eles não comungam. Da taxa da igreja que eles não zelam, da taxa da igreja que eles não cuidam, da taxa da igreja que eles muitas vezes denigrem com as suas bocas e com seus comportamentos. E para estes,
Eu sempre digo que não deveria ser uma taxa. A igreja tem sido muito boa, tem cobrado taxas pequenininhas. A taxa devia ser gigante. Gigante por quê? Inclusive para impedir que alguns desses indivíduos botem o pé na igreja. Por que na Itália, na Alemanha, tem bispos, por exemplo, que estão proibindo agora padrinhos de batismo e de proibindo? Esses dias eu vi gente se espantando. Não! A igreja não exige oficialmente padrinhos. É que vocês não sabem disso, isso é direito canônico, isso é lei. Essa história de padrinho foi convencionada com o tempo que é para ganhar presente. A verdade é esta. A igreja não exige padrinhos. E por que esses bispos estão proibindo? Porque os bispos estão dizendo o seguinte: esses padrinhos não representam nada. Foram escolhidos na corrida, foram escolhidos não sei o que mais, pagaram por um produto que eles vieram comprar e eles só vão voltar no mercado que eles acham que é um mercado, eles vão voltar nesse mercado só quando eles precisarem de novo desse produto. Algumas pessoas não poderiam ser batizadas, não poderiam ser, então, se não tem o batismo por óbvio, não poderiam receber outros sacramentos, não poderiam enquanto elas não aprenderem o sentido e o valor fundamental do sacramento. Nisso eu gostava muito do Papa Bento XVI, que dizia uma coisa: a igreja chegará o tempo em que a igreja ficará muito pequena, ele disse, muito pequena, porque serão realmente muito poucos os que vão entender o sentido da igreja e das coisas da igreja. Porque o resto só tem visto Deus e os sacramentos como se fosse um produto que eles podem comprar. E a grande ousadia do ser humano, e sobretudo daqueles que se intitulam, sujam o nome católico com a sua boca, porque sujam o nome católico com a sua boca, quando vem para comprar um produto. E aí alguém diz assim: pois é, mas não pode ser negado o batismo. É verdade, a gente não nega o batismo. Não pode ser, o batismo não pode ser negado para ninguém. Inclusive o direito canônico diz que não interessa a condição moral dos pais. O batismo deve ser feito porque é um direito da criança tornar-se filho adotivo de Deus e por isso receber os dons do Espírito Santo e abrir-se para ele as portas da salvação. Mas para alguns, esse produto tem que ser muito caro. O pessoal que vem casar, por exemplo, eu acho incrível. Aí eles falam como vai ser a festa, o vestido da noiva, quantas pessoas são convidadas e não sei o que mais. Então está gastando ali 15, 20, 30, 50 mil reais. Aí o padre dá a taxa. Meu Deus do céu! Para, hipócrita! O batizado é a mesma coisa. Não sei. Aí vai fazer churrasco, vai tomar cervejada, vai pro quiosque. Aqui a praia é isso que fazem. Para, hipócrita! Para encher a barriga de 100, 150, tu tem dinheiro? Para dar uma colaboração para a igreja, tu diz que não tem? Tu que é aquele que não vai na missa, não vai cumprir com a tua obrigação para com Deus, porque está um sol quente, ou porque tem uma chuva, ou porque chegou visita. Eu sempre digo que visita que chega na casa dos outros, atrapalhando o outro para ir para a igreja cumprir a obrigação para com Deus, é instrumento do diabo. E se essa visita tiver um mínimo de respeito e de educação, primeiro ela avisa que vai na casa dos outros, porque é uma coisa horrorosa as pessoas chegarem sem avisar. Segundo, se o dono da casa quiser ir cumprir com o culto dele, ele não caiu, o problema dele. Deixa o dono da casa aí. Permite, seja educado, seja leve, não seja um peso, não seja instrumento de constrangimento para que as pessoas que querem cumprir a sua obrigação para com Deus possam cumprir. Então, essa questão financeira, para finalizar então, deixa eu dizer o seguinte: a igreja só cobra taxas porque as coisas não caem do céu. Eu acho tão interessante que as pessoas reclamam das taxas da igreja, como se na igreja não se pagasse luz, não se pagasse água, não se pagasse funcionário, não se tivesse que corrigir os danos materiais do tempo sobre os prédios, como se não tivesse que comer, beber, como se o padre não tivesse que se manter.
Eu acho que as pessoas pensam sempre que os anjos descem do céu, batendo as asinhas e trazendo a comidinha, como faziam os anjos na cova dos leões para Daniel. Os anjos levavam a comidinha, levavam a aguinha para Daniel. Não, não acontece assim. Os anjos não pagam as contas da igreja. Quem paga as contas da igreja são os fiéis. Essa palavra é bonita, fiel. Não só por causa da questão do dinheiro. O dinheiro é uma consequência, porque o fiel comprometido, ele sabe que ele tem responsabilidade. E a responsabilidade, gostemos nós ou não, passa por essa coisa horrível chamada dinheiro, que desgraçadamente é o que dá muitas vezes sentido à vida dos outros. Como eu costumo dizer sempre, e eu te pergunto a você aqui, qual foi a última vez que você abraçou um mendigo? Olha aí para a tua cabeça, diz para você mesmo. Talvez alguns de vocês aqui, alguns que vão ouvir depois, talvez possam dizer, eu abracei um mendigo. Há pouco tempo, dei de comer a um mendigo, em fiscalidade. Mas qual foi a última vez que você fez isto? Por que eu estou dizendo isso? Por que eu chego a esse extremo? Porque essa é a verdade. Lamentavelmente, o mundo não se faz sem haver a parte financeira. E por que as pessoas não abraçam um mendigo? Preferem lhe dar um pão seco que elas mesmas não comeriam. Porque elas são más. Porque elas menosprezam o nada. O que é um mendigo, gente? Que está lá na rua, socialmente falando. É um nada. Então nada a gente não vê, a gente não olha, a gente não sente, a gente não percebe. As pessoas falam da vida dos outros, caluniam os outros, dizem um montão de coisas dos outros sobre a questão financeira, tem inveja às vezes da vida, do sucesso dos outros. Fica sem dinheiro. Se algum de vocês está me ouvindo aqui que já perdeu o emprego, então você sabe qual é a sensação, qual é que é o medo. O medo de não ter uma casa, o medo de não ter comida para comer, o medo de ter que descer ao nível da humilhação, de implorar, de pedir e de ser escarneado, desprezado, xingado, maltratado, se não morto, como em alguns lugares estão fazendo. Eu estou trazendo esse exemplo extremo para dizer o seguinte, a própria instituição igreja, tal como você que come, que bebe, que dorme, compra roupa, paga telefone, quer conforto, quer fazer um lazer, não sei o que mais, quer cuidar da sua casa, é a mesma coisa, não muda nada. Comprometimento. O direito que tu tem, e aí eu digo com orgulho, o direito e o dever, se você for um membro, participante, contribuinte da sua comunidade, é cobrar do seu padre e do seu bispo prestação de conta. Cobrar. Exigir. Porque se você dá, você tem direito de saber aonde foi colocado. Padre Davi Dietrich, lá de Porto Alegre, meu amigo querido que está no meu coração, meu amado Wilson José de Souza, Dom José Wilson de Souza, o bispo, nosso bispo lá de Uberlândia, meu beijo, meu abraço, meu carinho para todos vocês. Meu querido Dom Rodrigo Romano, lá de Los Angeles, Long Beach, na Califórnia, boa noite, Deus te abençoe. Então, para nós finalizarmos, eu quero ler para vocês uma passagenzinha bíblica que nos é retirada da carta de São Paulo apóstolo aos Romanos, tá? Capítulo 2, versículos 17 em diante. Diz assim: mas tu, que tens o nome de judeu e repousas sobre a lei e te glorias em Deus, e conheces a sua vontade, e instruído pela lei, distingues o que é mais proveitoso, e te vangloriaste de ser guia dos cegos, luz daqueles que estão nas trevas, doutor dos ignorantes, mestre das crianças, tendo na lei a regra da ciência e da verdade, tu, pois, que ensinas os outros, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas
que se não deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve cometer adultério, és adúltero. Tu que abominas os ídolos, cometes o sacrilégio da idolatria. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus transgredindo a lei. Porque o nome de Deus, por causa de vós, é blasfemado entre as gentes, como está escrito. Boa noite, Padre Glauco. Boa noite, Dom Emílio. Deus abençoe. Eu quero muito que os padres, que os diáconos e que os bispos leiam depois esse texto. Carta de São Paulo Apóstolo aos Romanos, capítulo 2, versículos do 17 ao 24. O título da Bíblia que eu tenho aqui é: A lei tornará mais grave a condenação dos judeus. Vamos trazer o título para o nosso tempo. A lei tornará mais grave a condenação de diáconos, de padres, de bispos, de freiras, de leigos engajados, que não limparem as sujeiras da verdadeira fé católica, que continuarem mantendo a idolatria das coisas não importantes, desviando os olhos dos fiéis do centro da nossa fé, que é a Eucaristia. Você pode ir em 1000 novenas, você pode rezar 1 milhão de terços, você pode ir em 500 bênçãos do Santíssimo. Se você perder uma única missa, que pode ser talvez a única missa da tua vida, tu corre o risco de perder a tua alma. Porque esta é a oração suprema. Essa é a fé que nos ensina a fé católica pura. Essa é a fé que nos ensina o Concílio de Trento, que alguns desprezam e querem jogar no lixo. Não existe fé mais limpa, mais santa, mais abençoada, mais digna, mais pura, que mais queimou os erros do catolicismo que existia antes do que o Concílio. Eu recomendo a você, procure na mãe, no pai Google, procure o Concílio de Trento, tem em português, leia a verdadeira e pura fé católica. As doutrinas puras da fé católica, que limpam a fé católica de todo e qualquer tipo de idolatria, que não engana o povo, que não mente para o povo, que não faz de uma parafina Deus, que não tem a ousadia de, por causa de uma vela, querer comprar uma graça de Deus. Bota na tua cabeça, isso aqui é parafina, isso aqui queima, isso aqui vem alguém com uma espátula e joga no lixo. A fé que tu depositou numa parafina é uma espátula, raspa e joga no lixo. A fé pura, a fé que é alva como a neve, começa pela porta, o santo batismo, que nos abre as portas do salvação, nos tornam membros da igreja e irmãos adotivos de Cristo. Passa depois pelo sacramento da penitência, segundo a ordem antiga, ou seja, a confissão. Confessar-se sim. Aqueles que são contra a confissão são contra os sacramentos e são contra Cristo. Depois, nós temos a graça de poder confirmar a nossa fé. Confirmar o batismo no Espírito Santo que nós recebemos lá na pia batismal, apenas relembrando o batismo das águas de Cristo, que não existe mais, e vivificando em nós os dons do Espírito Santo, em que alguns vivifica um, vivifica dois, exageradamente vivifica três, mas algum vai vivificar, desde que você se abra a Cristo. Na sequência, você tem, se Deus for bom contigo
se Deus olhar para ti, se Deus te entender como digno aos seus olhos, Deus vai te dar a graça. Oh, coisa linda! Eu me emociono com isso. Deus vai te dar a graça de você poder chegar perto dele e recebê-lo em corpo, em alma e divindade. Deus vai te dar a graça de, a cada Santa Missa, que não tem nada a ver com missa de cura, com missa de libertação, com missa de bonança, com missa não sei o quê, com missa de alma, não. Só com a missa. Só com o sacrifício incruento. Deus vai te dar a graça de poder recebê-lo. As espécies do pão e do vinho transubstanciados na carne e no sangue de Cristo, em corpo e alma e divindade. Meu Deus do céu, que bênção! Depois, se Deus achar que, se tu for um homem, que se tu for digno dele, tu pode receber o sacramento da ordem, receber apotestas, receber o poder de ser um com ele, de poder pregar o evangelho, de poder exorcizar os demônios, de poder evangelizar em seu nome. E se você for um pouco mais digno ainda aos olhos de Deus, você vai poder receber a plenitude desse sacerdócio unido a Cristo para santificar outros, para distribuir, como Cristo distribuiu o dom de levar a sua boa nova a outros em nome dele. Poderá ser um bispo. Alguns poderão ter a vocação maravilhosa do sacramento do matrimônio. Oh, coisa linda! Onde uma sexualidade exercida com amor, com decência, com respeito, onde uma sexualidade que não utiliza o outro como objeto, mas entra nesse momento de afetividade com amor profundo do qual eu e você devemos crer que, sem que o nosso pai e a nossa mãe soubesse, como não souberam, que daquele momento de amor eu e você viríamos surgir. Ou seja, acreditar que eu e você fomos frutos do amor, o sacramento do matrimônio. E por fim, se formos fiéis, ter a graça de receber as santas unções, a última comunhão, o viático, e abrirmos os nossos braços e, com a ajuda dos nossos amigos, os santos anjos, que Deus nos presenteou a vida inteira, que muitas vezes nós desprezamos, esses amigos que talvez como eu aqui, de alguma forma espiritual, às vezes talvez choram também quando nos veem no pecado, choram por nós, se lamentam por nós, se entristecem por nós, mas eles não têm poder de ir contra a nossa liberdade. E tal qual como está aqui atrás de mim, a graça de sermos apresentados diante de Deus com a balança da justiça de São Miguel, e Deus, em sua imensa misericórdia, mas com a justiça divina. Eu sempre digo uma coisa que tem gente que não gosta de ouvir: Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus nos pede a caridade, que São Paulo diz muitas vezes que chega a ser talvez maior que o amor. Mas Deus, tal qual um bom pai que sempre foi, sofre muito quando tem que castigar. Porque se Deus tiver que dar um tapa na nossa bunda, se Deus tiver muitas vezes que permitir que determinado sofrimento se abata sobre nós para que nós sejamos purificados, sejamos talvez testados como Jó foi testado na sua fé, e com isso esculachar Satanás, às vezes Deus vai permitir que isso se abata sobre nós,
porque Deus nos quer junto dele santificados. Não na plenitude, porque nós somos pecadores, mas santificados na consciência que Deus tem de que eu e você fizemos de tudo que estava ao nosso alcance, apesar das nossas limitações e misérias, de poder se aproximar dele e ser gratos a ele por tudo. E Deus chora assim, quando ele não puder dizer a frase: vinde a mim, bendito de meu Pai, sentai, comei, bebei, festejai. Quando ele, tal qual fez na imagem lá do filho pródigo, sem questionar, sem ponderar, sem nada, simplesmente feliz e abraçando aquele filho que reconheceu os seus pecados e voltou em profunda humildade, contrário da soberba do qual ele saiu da casa do Pai. Quando Nosso Senhor abraçar a cada um de nós e dizer: senta, mata o novilho, vamos fazer festa, sandália nos pés, anel no dedo, túnica limpa. Estava perdido e foi reencontrado. Mas Deus vai chorar, mas Ele vai fazer, porque bota uma coisa na tua cabeça: acima de qualquer coisa, Deus é justiça. E Deus vai chorar muito quando Ele tiver que dizer para alguns a frase: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E Ele vai dizer isso para muitos, sobretudo para aqueles que passaram a vida o negando, que passaram a vida o desprezando, que passaram a vida perseguindo os seus, que passaram a vida tendo meios para assim não passar, jogando no lixo o que de precioso lhes foi concedido. Porque não é porque alguém é batizado que será salvo. A salvação se dá pela graça do batismo. Mas o batismo por si mesmo não salva aquele que não fizer do batismo um tesouro na sua vida. Espero ter ajudado vocês a refletir sobre algumas questões. Sei que algumas questões são controversas, porque lamentavelmente já está acirrada numa tradição pérfida, suja, que mancha a fé católica. Sei que alguns padres e bispos talvez vão ficar até chateados comigo sobre algumas coisas que eu disse, mas se tiver que dizer, eu digo de novo, de novo, de novo e de novo, sem a preocupação de que gostem ou deixem de gostar, porque sobre as coisas de Deus não existe meio termo. Como diz o apóstolo São Paulo, para Deus, sim é sim, não é não. E aos mornos, Deus vomita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido e amado Deus, Tu que criaste todas as coisas visíveis e invisíveis, eu te suplico profundamente, Deus amado, que o Senhor faça descer sobre cada um que aqui está me ouvindo a graça de poder ouvir, pensar, discernir, ponderar, considerar tudo o que foi visto e colocado. Não queremos ter a pretensão de sermos o certo, mas queremos sim ter a pretensão de trazer a boa nova com claridade, a boa nova sem mancha, a boa nova sem sujeira, a boa nova que mostra que, sobretudo, a graça do sacramento da Eucaristia é transformador. A graça de saber que a Santa Missa, a suprema oração, a inconfundível manifestação da glória divina através do pecador, é a única forma que, de fato,
nos une, inclusive corporalmente, a Ti, Senhor, nesta vida em que ainda militamos. Eu te peço a graça de tocar os corações, de sensibilizar as pessoas, de jogar no lixo as suas mediocridades, as suas pequenezes, as suas misérias, as suas pequenas idolatrias e abraçar os sacramentos com toda a força que elas puderem, e que esses sacramentos sejam vivificados com muito poder, transformando a vida delas, de todos os que a cercam. Te suplico que, pela intercessão dos teus grandes servos no céu, nossos amigos na terra, a começar pela Santa e Bem-aventurada Virgem Maria, tua e nossa Mãe,